segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o preço pode subir ainda mais. Isso porque os contratos entre setembro e dezembro de 2020 tiveram reajustes suspensos. A pesquisa do IDEC aponta que com os reajustes acumulados, os planos de saúde podem ficar até 50% mais caros. E é por isso que a gente conversa agora com a diretora executiva do IDEC, Tereza Liporaci. Obrigada pela participação aqui no Visão CNN. Para o consumidor, é possível tentar uma renegociação caso realmente esses reajustes cheguem nesse patamar? Boa tarde aos ouvintes. A nossa orientação é que, no primeiro momento, os consumidores chequem se os boletos estão chegando de forma correta. Para isso, a gente disponibilizou essa calculadora no site do IDEC. Agora, enquanto esse assunto não se desenrola e a gente aguarda, né, a decisão da Justiça, nós orientamos os consumidores, sim, a tentar negociar diretamente com seus planos, suas operadoras de plano de saúde. São consumidores que muitas vezes são leais aos seus planos por mais de uma década, por 20 anos, pagaram esses planos por tantos anos e agora, no momento que eles mais precisam de uma maior vulnerabilidade diante dessa pandemia, diante de crise financeira, eles recebem boletos com aumentos que chegam a 50%. Uma outra alternativa é buscar também fazer a portabilidade para um outro plano, uma outra operadora, que possa oferecer melhores condições. E também o IDEC está orientando aqueles consumidores que queiram fazer essa portabilidade com orientações no site. Roberta. Quais os planos serão os maiores impactados? De fato, serão os coletivos, pelo que vocês têm observado? Sim, o IDEC simulou, né, a diferença dos valores das mensalidades para os consumidores entre dezembro e janeiro de 2021, quando já estão chegando esses boletos com os aumentos, né? Então, a categoria de plano de saúde, onde os aumentos, onde se verificou o maior patamar de aumento, foram os planos coletivos, né? Planos coletivos e planos coletivos por adesão, que beiram os 50%, 49,71%, naqueles casos onde consumidores estão recebendo reajustes relativos nessa recomposição e mais reajustes por faixa etária, por mudança de faixa etária. Esse consumidor que, por exemplo, né, teve um aumento de faixa etária, ou deveria ter tido um aumento de faixa etária no ano passado, que foi suspenso pelo período de 4 meses e está sendo agora recomposto, mais o reajuste relativo a 2020, soma esse patamar de 50% nas mensalidades, o que é uma situação completamente de desequilíbrio para os consumidores e que estão nessa situação de muita vulnerabilidade. A senhora falou em uma tentativa individual de cada um conversar com o seu plano, muitas vezes, como a senhora disse, pessoas que já estão há muito tempo no mesmo plano, já tem médicos até que são filiados àquele plano e que não querem mudar, mas esse tipo de negociação individual não tem a força, por exemplo, de uma normativa, de uma decisão que seja coletiva. A gente está vendo aqui que o PROCON enviou um ofício à ANS, à Agência Nacional de Saúde, justamente criticando o aumento do preço dos planos nesse momento, como a senhora falou, muito difícil. Essa pressão pode ser maior, pode ser mais fácil conseguir, então, que dessa forma esse reajuste não seja tão alto, pelo menos? Sim, o que a gente precisa deixar claro aqui, nós que trabalhamos com a defesa do consumidor e que iremos lutar até o final nesse assunto, né, provocando o Poder Judiciário, é preciso ficar claro que a ANS, ela pode sim regular planos coletivos. A lei de criação da agência dá esse poder. Ela determina que a ANS pode ditar políticas de preço e reajuste, sem distinguir entre planos coletivos e individuais. Né? Então, o próprio Tribunal de Contas da União já se manifestou acerca da necessidade, né, há meses atrás, da necessidade da agência regular planos coletivos. Nós entendemos que a ANS não está cumprindo o seu papel nesse momento.
por que que no ano, né, em 2020, por conta da pandemia, nós registramos a menor taxa de sinistralidade em uma década, ou seja, os consumidores usaram em menor nível possível, em 10 anos, os seus planos de saúde. Não obstante os planos terem reduzido muito, né, gastos em atender os consumidores, porque os consumidores recorreram menos aos serviços de saúde, e as operadoras auferindo, triplicando, inclusive, lucros em 2020, mesmo assim, a gente está recebendo boletos com esse patamar. Então, as perguntas que nós fazemos faz sentido aplicar em 2020, um ano que tivemos essa taxa de sinistralidade tão baixa, lucros tão altos, um aumento com esse patamar que nós estamos recebendo? Então, a suspensão, né, de 4 meses que os consumidores tiveram numa determinação da ANS no ano de 2020, entre setembro e dezembro, né, e que estão sendo agora cobrados dessa forma, será que essa suspensão, se a gente estiver pesando com a baixa sinistralidade, com os lucros oferidos, de fato, nós precisamos de reajustes nesses patamares? Então, o que o IDEC pede é transparência. Nós exigimos que a agência crie uma câmara técnica, onde todos os atores interessados tenham acesso aos números, às metodologias de cálculo, aos dados de custo, e que, de fato, esses reajustes sejam feitos, né, se necessários, né, na medida em que não haja um desequilíbrio do mercado. Porque, no limite, o que vai acontecer, além de tudo, os consumidores em 2020 foram muito fiéis. Houve um baixo índice de inadimplência. Eles ficaram com medo de ser desconectados do seu plano numa situação de pandemia. Então, o quadro que está pintado hoje é uma exploração excessiva de uma condição maior ainda de vulnerabilidade diante da pandemia. Né? Consumidores têm medo de não pagar os seus planos, de cancelar os seus planos e ficarem desassistidos nesse momento. E isso configura uma abusividade tremenda, na nossa opinião, né? Agora, Tereza, desculpa, Carla. Pode ir, Roberta. Mas no sentido dessa sua resposta, como é que o consumidor pode fazer um cálculo e ter ideia do que seria um reajuste razoável ou que faça sentido, né, e que ele precise de fato pagar? Depois dessa negociação, por exemplo, né, como disse a Roberta, individual, e ela não tiver resultado, é possível entrar com algum outro recurso, entrar na justiça, conseguir alguma ação coletiva, né? Talvez tenha mais força? Com certeza. Então, a nossa recomendação é que os consumidores tentem negociar com as suas operadoras, avaliem a portabilidade, né, para outras operadoras, se for o caso, e a gente dá toda essa orientação no site do IDEC, mas no limite também recorram à justiça, né? O IDEC estará lutando ao lado dos consumidores até o final, nessa briga. E eles podem recorrer à justiça de forma individualizada ou os órgãos de defesa do consumidor, que estão, assim como o IDEC, tentando buscar essa reparação, né? Questionar na justiça esse reajuste. Esse é o caminho. Infelizmente, nós sabemos que nesse momento muitos consumidores serão expurgados dos planos, né? Quer dizer, eles se autodesconectarão, porque o que a gente tem é relatos de pessoas que, ao longo de 2020, deixaram de contratar serviços, reduziram muito outras despesas para manter, né, o pagamento do seu plano de saúde em dia e agora recebem essa pancada, né, de aumentos na ordem de 50% nas suas mensalidades. E realmente não há outra saída, né? Se a operadora não negociar, se a agência não ditar, né, não conter esse patamar, não rever essas medidas, só nos resta a justiça. Então, no âmbito coletivo, nós estamos tentando uma ação que vai beneficiar todos os consumidores, mas isso não quer dizer que cada consumidor individualmente também não possa recorrer ao Poder Judiciário. Muito obrigada pela sua entrevista aqui, Tereza Liporace, diretora executiva do IDEC. E quem quiser mais informações, a senhora pode dizer o site do IDEC para quem quiser saber como proceder nessa questão? Sim, o IDEC é uma associação de consumidores. O site é o www.idec.org.br e nós organizamos todas as informações que são úteis para os consumidores tomarem as melhores decisões nesse momento.
Muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigada por participar aqui no Visão CNN. Obrigada. Boa tarde a todos.